Eu pensei muito desde ontem à noite se eu realmente ia vir aqui falar contigo, se eu ia gravar esse vídeo. Mas a gente sempre teve uma relação muito direta aqui no canal, eu sempre conversei muito seriamente com você sobre o que eu penso, sobre o que eu vejo, além, obviamente, das informações em relação ao Inter. E eu sei que alguns já vão criticar, que alguns vão dizer que é terrorismo, que alguns vão dizer que eu tô exagerando... Mas eu peço, se tu é um desses, por favor, assiste até o final esse vídeo. Depois sim, se tu discordar, se tu tiver um contraponto, comenta, não tem problema nenhum. Eu sempre digo pra vocês comentarem por aqui porque eu gosto desse debate saudável. Bom, mas vamos lá. O meu sentimento nesse momento é o seguinte: o Inter tá no fundo do poço. E eu não tô nem falando especificamente sobre o resultado da votação do plano de debêntures na noite de ontem. Para quem não sabe, foi recusado pelo Conselho Deliberativo aquele plano de debêntures que o Inter pretendia arrecadar 200 milhões de reais com investidores para pagar dívidas bancárias e reduzir os juros, que hoje estão na casa de mais de 70 milhões de reais de juros bancários somente por ano. Mas tudo bem. É uma democracia, houve uma votação e a gestão do Internacional perdeu. E como eu falei ontem por aqui, que votassem logo, se era para recusar ou se era para aprovar, mas que parassem de postergar. E foi reprovado. Tudo bem. A minha indignação, a minha chateação não é em relação ao resultado dessa votação, torcedor colorado, mas a maneira como foi feita. Se tu acompanhou essa reunião, ou ao menos acompanhou alguns cortes de algumas falas, não tem como tu não pensar junto comigo que o Inter tá num poço sem fundo, que não vai sair mais. Porque o problema não é o resultado da votação, mas o nível de quem hoje comanda o clube é baixíssimo. E eu não tô falando somente da gestão do Internacional. Quando eu falo comanda, é tudo, incluindo o Conselho Deliberativo. Deu ontem para ver claramente que os conselheiros do Internacional, grande parte gente importante, não sabia sequer realmente do que se tratava o assunto. Um nível baixíssimo em relação a um assunto que mexe diretamente com o futuro do Internacional. Com o futuro de um clube que mexe com o sentimento de milhões de pessoas. Nós vimos um nível quinta série de discussão. Teve conselheiro do Internacional, conselheiro importante, que já foi dirigente do clube, dando a entender e dizendo que se esse plano fosse aprovado, o Grêmio ia poder comprar o Beira-Rio, gente. É enlouquecedor. É enlouquecedor e é gente que já teve como dirigente do Internacional. Nós vimos ontem picuinhas, brigas do tipo, o microfone falhou porque o Barcelos não pagou o operador de áudio. Aí o Barcelos dizendo, mas eu tô pagando até hoje o Nico Lopes que tu contratou, o Edenilson que tu contratou. Gente, pelo amor de Deus, o Inter virou um cabaré. O Inter hoje virou um cabaré. Tem muita gente ali, a maioria, que não sabe o que tá fazendo. Que tá no cargo de conselheiro ou alguns de dirigente pelo status, pelo poder. Hoje o Inter é um clube dividido pelo poder. Hoje não há preocupação, é um projeto da gestão, mas que eu acredito que pode melhorar as coisas, vai ser bom pro Inter, eu vou aprovar. Ou, é um projeto da gestão, eu apoio a gestão, mas eu não acho legal, eu vou recusar, vou votar pra reprovar. Não, hoje o Inter tem dois lados políticos brigando por política. E a gente tá no meio, e o torcedor tá no meio. É desesperador ver a reunião do Conselho Deliberativo do Internacional em relação a um assunto tão importante. Nós vimos uma discussão extremamente vazia nas redes sociais, torcedor colorado. E eu fico triste. De verdade, eu tô desabafando contigo. É o time que eu aprendi a amar, veio do meu pai, veio do meu avô pro meu pai, de geração em geração. Eu quero passar pra minha filha e eu não vejo futuro nisso. O Inter hoje tem uma dívida batendo na casa dos 700 milhões de reais. O Inter hoje paga dívida pro D'Alessandro. O D'Alessandro foi contratado em 2008. Faz quase 20 anos e o Inter tá pagando o cara. Como o presidente ontem disse, o Inter tá pagando o Nico Lopes, que já saiu daqui a tempos.
O Inter tá pagando o Edenilson. O Inter tá pagando treinadores que não deram certo, agora multa atrás de multa. E não há uma solução. E a dívida só aumenta. E tudo bem, não aprova o projeto da gestão das debêntures. E é uma democracia, o clube é isso. Só que assim, não aprova, não vou aprovar, não quero aprovar, acho que tá ruim, colocar o Beira-Rio como uma das garantias, acho que tá errado, tudo bem. Só que o pessoal que não aprovou não propõe uma solução. Ontem, o único conselheiro e ex-dirigente que eu vi propor uma solução às debêntures, que falou mais abertamente, ou que pelo menos dissertou sobre isso, foi Giovanni Luigi, ex-presidente do Internacional. Foi o único que conseguiu formular algo para começar a discutir uma alternativa às debêntures que não seriam aprovadas. De resto, gente, um vazio de ideias. Então, assim, me desculpa o palavreado, torcedor colorado, e eu sei que tá sendo muito desabafo, mas nós estamos fudidos e mal pagos. A realidade é essa. A gente não tem pra onde correr. A dívida tá batendo na casa dos 700 milhões de reais. E claramente, o Inter é um clube extremamente dividido politicamente. E de verdade, no rumo que eu tô vendo, independente de qualquer outra possível solução ou paliativa que a gestão atual possa criar, não vai ser aprovada, independente se for bom ou não para o Internacional, justamente por causa dessa divisão política. Numa situação ideal, embora sejam situação e oposição, o que seria o certo ontem, torcedor colorado? Não foi aprovado, a ideia não era boa para a maioria dos conselheiros. Tudo bem, acaba a reunião, pega os líderes da oposição, chamem o Barcelos, chamem a atual gestão e digam: olha, nós temos essa sugestão. Olha, é pelo bem do Inter, afinal, é o clube que está se atolando cada vez mais em dívidas. Vamos sentar e vamos conversar. Afinal, é o bem do Internacional, é o clube que está se afundando cada vez mais. Então vamos deixar de ser oposição e situação por um momento e vamos trocar uma ideia. Vamos discutir ideias para o futuro do Internacional. Mas não foi isso que a gente viu. Nós vimos ontem, após o final da votação, a oposição vibrando como se fosse gol do Internacional e indo pra churrascaria comemorar como se fosse título, gente. Então, basicamente, foi uma vitória política. E eu repito, não tô aqui dizendo se foi boa ou se foi ruim. Eu estou dizendo dessa separação. Parece que pouquíssima gente quer o bem do Internacional. Hoje o Inter está recheado de parasitas que estão sugando ao máximo o clube, torcendo pelo quanto pior, melhor para eles, por causa de política. E o Inter, o torcedor, vai se afundando junto. Não há a mínima união pelo clube. É do tipo, eu sou da oposição, vou te ferrar porque tu é da situação. Eu sou da situação, vou te ferrar porque tu é da oposição. E o Inter, como eu já falei essa semana, aliás, na semana passada, o Inter que se dane no meio disso tudo. Portanto, a dívida não para de aumentar. Uma solução que, ao meu ver, seria mais paliativa, mas poderia ajudar, já foi recusada. E agora, como o presidente disse ontem, vem a solução amarga. O que é a solução amarga? Vender jogadores. O Inter vai vender muitos jogadores. O Inter vai acabar perdendo os seus principais destaques, os seus principais atletas para uma temporada de Copa Libertadores da América. E assim, o torcedor colorado, que acabou o ano de 2024 mais esperançoso depois daquela arrancada no Brasileirão, acaba perdendo a sua expectativa. Tudo porque este clube é dividido por causa desta merda, desta política. Esta mesma merda de política que hoje divide o país, que hoje divide o Brasil entre Bolsonaro e Lula, e ninguém pensa no bem do Brasil, também tá no Internacional. Pouca gente pensa no bem do Inter. O importante é o poder, seja situação ou seja oposição. E o sentimento de milhões de torcedores como eu e tu, esse sentimento que vem de pai para filho, não importa para essa gente, torcedor colorado. Ao meu ver, uma única possível solução, vou repetir, seria talvez uma SAF.
Só que uma SAF boa, não a SAF que nem do Vasco da Gama, uma SAF como a do Botafogo, ou até como a do Bahia, que não ganhou nada. Mas como o próprio dirigente do Grupo City disse, é o primeiro ano. O nosso projeto é começar a ganhar títulos num período de 5 anos, reestruturar o clube. Há um planejamento. Mas sabe quando isso vai passar? Nunca. Porque até para discutir a possibilidade de SAF, precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Internacional. E isso não vai ser aprovado porque para muita gente, quanto pior, melhor. Enfim, eu sei que tu tá inscrito por aqui para se manter bem informado, pra gente ter informações sobre o Internacional, mas eu precisava conversar contigo. Eu tô com um sentimento muito ruim desde ontem à noite, muito triste, de coração, de verdade, repito, não pelo resultado da votação, mas pela maneira que foi feita, pelos discursos que eu vi, pelas picuinhas, pelas birrinhas, pelas discussões. É triste ver o clube que a gente ama cada vez se atolando mais, chegando cada vez mais no fundo do poço ou num poço sem fundo. Enfim, comenta por aqui qual o teu sentimento nesse momento, o que tu acha de toda essa situação, o que tu pensa de soluções, talvez para um futuro, porque eu sinceramente não sei mais o que te falar. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!